Ela viu o próprio filho arremessar a marmita no lixo do escritório como se fosse resto de ninguém. O tampo de plástico bateu na lixeira e fez um estalo seco. O cheiro de feijão de corda com charque subiu quente, misturado ao ar gelado do ar-condicionado, e por um segundo Eulália jurou que estava de volta a Olinda. Rômulo não olhou para ela. Só olhou para os colegas, como se pedisse aprovação. Eu falei para não trazer isso aqui, ele sussurrou, alto bastante para ferir. Esse cheiro entrega a gente. Comida de pobre. O rosto dela queimou. A sacola de pano escorregou do antebraço, a mesma de Diadema, quando carregava marmitas e esperança em ônibus lotado. Eulália não gritou. Só ficou parada, com a garganta apertada, enquanto risadinhas tímidas apareciam perto da copa. A porta se abriu. Passos firmes. Um silêncio instantâneo. Um homem entrou, camisa clara, fios brancos nas têmporas, olhar que não passava por cima de ninguém. Ele olhou a lixeira, olhou a marmita, olhou o rosto de Eulália e então encarou Rômulo. Quem jogou isso fora? Ele perguntou. Rômulo engoliu seco. Foi uma brincadeira, senhor. O homem se aproximou, pegou a marmita com cuidado, abriu a tampa e respirou fundo. O peito dele subiu e desceu devagar, como se uma lembrança tivesse acertado o coração. Feijão de corda, ele murmurou. E macaxeira. Rômulo deu um passo para trás. Chefe, eu ouvi o que você disse, o homem cortou. E ouvi o suficiente. Eulália sentiu as pernas tremerem, mas ficou reta. Ela tinha aprendido que dignidade não depende de aplauso. Antes de continuar, me diz nos comentários de que cidade você está ouvindo essa história. E se você quer ver a justiça acontecer do jeito certo, se inscreve no Afonso Story e fica comigo até o fim, porque o que aconteceu depois calou uma sala inteira. O homem apontou para uma cadeira. A senhora pode sentar. Qual é o seu nome? Eulália. Ele assentiu. Eu sou Silvano Góes. Rômulo tentou falar, mas Silvano levantou a mão, como limite. Você vai para minha sala em 5 minutos, Silvano disse. Agora. Quando Rômulo saiu, Eulália percebeu que ele passou por ela sem encostar, como se a mãe fosse um risco. A dor que subiu foi antiga, feita de anos segurando orgulho para caber no mundo dele. Silvano sentou de frente para ela. O cheiro da comida continuava no ar, insistente. Eu pedi para deixarem a senhora passar. Ele falou. Eu vi quando a recepção travou sua entrada. Eulália apertou a alça da sacola. Eu não queria atrapalhar. Só queria entregar almoço. Ele anda magro. Silvano respirou devagar. A senhora é do Nordeste. Sou. De Pernambuco. Olinda. Criei meu filho aqui. Silvano segurou a emoção. Eu sou do Ceará. Juazeiro do Norte. Minha mãe fazia comida assim. Quando eu escutei ele falar, eu não escutei só grosseria. Eu escutei desprezo por raiz. Eulália quis defender o filho, mas não achou palavras. Ele sempre foi assim, ela perguntou. Silvano demorou um segundo. As pessoas mudam quando acham que precisam virar outra coisa para serem aceitas. O problema é o que elas fazem para sustentar isso. O que o senhor quer dizer? Silvano se levantou. Eu não gosto de tratar mãe como cúmplice. E não vou fingir que não vejo o que acontece na minha empresa. Ele serviu água e voltou mais sério. Seu filho está prestes a ser promovido, Silvano falou. Mas existe uma situação grave. Desvios pequenos, repetidos, escondidos em reembolsos. Valores baixos para ninguém notar. Eulália sentiu o coração disparar. Rômulo não faria isso. Silvano abriu a porta e fez um gesto para ela acompanhar. O corredor era longo, vidro por todo lado, gente andando depressa. Eulália caminhou tentando não parecer perdida, lembrando de cozinhas no Brás e de como sempre trabalharam olhando para baixo, para não incomodar. Na sala de Silvano, o ar era ainda mais frio. A janela mostrava o rio escuro lá embaixo. Silvano abriu o notebook e girou a tela. Planilhas. Datas. Reembolsos. E, no canto, um nome. Rômulo. Eulália sentiu a visão embaçar.
A cabeça dela trouxe a frase do filho, semanas antes, em casa, quando ela perguntou por que ele vivia com pressa. Eu preciso parecer outra pessoa. Silvano fechou o notebook devagar. Eu não quero destruir a vida dele. Mas eu também não vou passar pano. A senhora entende. Eulália engoliu a dor e firmou a voz. Eu entendo. Só não sei como meu filho virou isso. Silvano inclinou o corpo para frente. A senhora não fez isso. Quem escolheu foi ele. E eu quero a verdade antes que isso vire polícia. Eulália segurou as mãos no colo para ninguém ver que tremiam. Ela pensou no primeiro uniforme escolar que comprou parcelado, nos 2 ônibus de Diadema até o centro, na noite em que virou madrugada fazendo coxinha para vender na porta do metrô. Tudo para ele estudar, tudo para ele não ser tratado como ela já foi. E ali estava ele, tentando apagar a própria origem com palavras sujas e números escondidos. E o silêncio dela virou coragem. Do lado de fora, passos se aproximaram. A maçaneta girou. Eulália reconheceu o ritmo do filho antes de ver o rosto. E, naquele segundo, ela soube que a verdade ia custar caro. E que, por trás daquela promoção, existia alguém puxando cordas que ela ainda não enxergava. Rômulo saiu da sala de Silvano sem olhar para trás. O som dos passos dele pelo corredor de vidro ficou ecoando na cabeça de Eulália como um aviso. Ela conhecia aquele ritmo desde menino. Era o mesmo de quando ele fazia algo errado e tentava parecer ocupado para não dar explicação. Silvano fechou a porta devagar e puxou a cadeira para mais perto da mesa. A senhora não precisa se sentir culpada, ele disse, com voz firme, mas baixa. O que aconteceu aqui hoje não começou na cozinha. Eulália assentiu, mas o peito estava apertado demais para responder. Ela olhava para as próprias mãos, marcadas por anos de trabalho, e pensava em como aquelas mãos tinham embalado o filho pequeno, limpo o joelho ralado, contado moeda para comprar material escolar. Nenhuma daquelas memórias combinava com a planilha fria que tinha acabado de ver. Eu devia ter percebido, ela murmurou. Ele anda diferente há meses. Silvano não interrompeu. Sabia ouvir. Chega tarde. Sempre irritado. Come mal. Fala pouco. Eu achei que era cansaço. São Paulo engole a gente. Engole, Silvano concordou. Mas alguns tentam cuspir a própria história para não serem engolidos. Eulália levantou o olhar. Aquela frase ficou batendo por dentro. O que vai acontecer com ele? Ela perguntou. Silvano foi honesto. Não suavizou. Depende do que ele escolher fazer agora. Se confessar tudo, devolver o que desviou e colaborar, existe chance de resolver internamente. Se negar, eu sou obrigado a seguir o protocolo. Polícia, Eulália completou. Silvano assentiu. Ela fechou os olhos por um segundo. Não para fugir, para se segurar. Eu não criei meu filho para isso, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Eu sei, Silvano respondeu. Por isso liguei para a senhora antes de tomar qualquer decisão. Eu reconheço quando alguém veio de baixo e precisou lutar para chegar onde está. Mas tem uma linha. E ele cruzou. Silvano se levantou e abriu a porta. Vou pedir para alguém acompanhá-la até a saída. Eulália se levantou também. As pernas ainda tremiam, mas a coluna estava reta. Antes de sair, ela parou na porta. Obrigada por não me tratar como invisível. Silvano sustentou o olhar. A senhora não é invisível. Nunca foi. O elevador desceu em silêncio. Dentro, Eulália viu o próprio reflexo no espelho. O vestido simples, o cabelo preso com cuidado, o rosto cansado. Ela não viu fraqueza ali. Viu história. No saguão, a recepcionista evitou o olhar. A mesma que tinha travado sua entrada horas antes. Eulália passou sem dizer nada. Não precisava mais. Do lado de fora, o sol ainda castigava o concreto. Ela caminhou devagar até o ponto de ônibus. Cada passo parecia reorganizar algo por dentro. O barulho da cidade voltou a existir. Buzinas, conversas, passos apressados. No ônibus, sentou perto da janela. O vidro estava quente. Enquanto o trânsito avançava em solavancos pela marginal, a mente dela foi puxada para trás,
como sempre acontecia quando a vida exigia decisão. Ela se viu em Diadema, carregando sacolas pesadas, Rômulo pequeno reclamando de fome. Lembrou do dia em que ele pediu um tênis caro porque os colegas tinham. Ela comprou o mais simples e disse que o importante era andar direito. Ele chorou naquela noite. Ela também, escondida no banheiro. Talvez tudo tivesse começado ali. Não naquele momento específico, mas naquela sensação constante de não ser suficiente para o mundo. Quando desceu perto de casa, o céu já estava mudando de cor. Subiu os degraus do prédio antigo, sentindo o cheiro de feijão vindo de algum apartamento. Entrou no dela e fechou a porta com cuidado, como se não quisesse acordar a própria dor. Abriu a geladeira. A marmita estava lá, esquecida, a mesma que tinha causado tudo. Ela ficou olhando por alguns segundos, depois fechou a porta sem tocar. Sentou no sofá e esperou. Rômulo chegou quase 2 horas depois. Entrou falando alto ao telefone, rindo de algo que Eulália não conseguiu identificar. Quando desligou, viu a mãe sentada, imóvel. Você foi lá, ele disse, sem cumprimentar. Não era pergunta. Fui. Você quer acabar comigo, ele explodiu. Você não sabe como aquele lugar funciona. Eulália levantou devagar. Eu sei como a vida funciona, ela respondeu. E sei quando alguém começa a se perder. Rômulo passou a mão no cabelo, nervoso. Andava de um lado para o outro como bicho encurralado. Eles olham tudo. Roupa, jeito de falar, o que a gente come. Se eu não acompanho, eu viro piada. E eu virei o quê? Eulália perguntou, sem elevar a voz. Ele parou. O silêncio ficou pesado. Você não entende, ele disse mais baixo. Eu precisava subir. Subir não é pisar, ela respondeu. Rômulo desviou o olhar. Foi quando ela percebeu o blazer jogado sobre a cadeira. O bolso interno aberto. Um papel dobrado aparecendo. Algo dentro dela se acendeu. Não era curiosidade. Era instinto. Ela apontou. O que é aquilo? Não é nada. Mas Eulália já estava em pé. Caminhou até a cadeira e puxou o papel antes que ele reagisse. Era um boleto alto, atrasado. Moema. E, junto, um contrato de empréstimo. Juros sufocantes. Ela sentiu o chão se mover. É por isso, ela disse. Por isso você está assim. Rômulo tentou pegar de volta, mas ela segurou firme. Você se vendeu, ela continuou. E ainda tentou me apagar para sustentar isso. Ele afundou no sofá, derrotado. O rosto dele parecia menor. Eu só não queria ser tratado como você foi. Eulália sentiu a frase atravessar como faca. E virou igual a quem tratou mal, ela disse. Rômulo não respondeu. Só passou as mãos no rosto, tremendo. Naquele momento, Eulália teve certeza de 2 coisas. A primeira, o filho estava em perigo. A segunda, ela não podia salvar ninguém mentindo. Ela foi até o quarto e voltou com um envelope pardo. Eu guardei isso por anos, ela disse, colocando sobre a mesa. Um terreno em Pernambuco. Seu pai deixou. Os olhos de Rômulo brilharam por um segundo. E foi nesse segundo que Eulália entendeu o tamanho do abismo. Eu não vou te dar isso para sustentar mentira, ela afirmou. Você vai falar a verdade. Ou vai cair sozinho. O silêncio que se seguiu não era de raiva. Era de escolha. E Eulália soube que, a partir dali, não existia mais volta. Naquela noite, Eulália quase não dormiu. O ventilador girava lento, empurrando ar morno, e mesmo assim ela sentia frio. Não era frio de temperatura. Era aquele frio que nasce quando a vida muda de lugar e você percebe que não tem mais como fingir que está tudo bem. Rômulo também não pregou os olhos. Ela ouviu ele andando pela sala, abrindo gaveta, fechando armário, mexendo no celular com raiva. Em alguns momentos ele parava, como se estivesse lendo uma mensagem que doía. Em outros, murmurava palavras soltas, como quem ensaia um discurso para sobreviver. De manhã cedo, ele apareceu na cozinha com o rosto amassado e a camisa social já vestida. O cheiro de café subiu. Eulália colocou um copo na mesa sem perguntar nada. Ela sabia que o dia ia exigir firmeza,
Não conversa bonita. Rômulo olhou para o copo e depois para a mãe. Você vai comigo, ele disse. Eulália não respondeu de imediato. Ela apenas encostou os dedos na mesa, medindo o peso da frase. Eu não vou lá para te salvar de consequência, ela falou. Eu vou para garantir que você não minta mais. Ele respirou fundo, como se aquela condição fosse humilhação. Mas não discutiu. Só assentiu. Saíram juntos do prédio na Vila Mariana, o sol já forte, o ônibus passando cheio. Eulália caminhou ao lado dele, observando o jeito do filho. A pressa dele tinha um novo ingrediente. Medo puro. No caminho, ele tentou controlar tudo. Quando a gente chegar, fica mais quieta. Ele pediu. Não precisa falar de Pernambuco, nem de Olinda, nem dessas coisas. Eulália parou no meio da calçada, perto de uma banca de jornal. Você ainda está tentando me esconder, ela disse, baixa, mas firme. Até hoje. Rômulo desviou o olhar. Não é isso. É só que lá as pessoas são. São o quê? Melhores que você. Melhores que eu. Ele fechou a boca. Eulália continuou andando. Ela não queria briga ali. Queria só que o filho ouvisse a própria feiura. Pegaram o metrô e, depois, caminharam pela região da Berrine. Prédios altos, vidro brilhando, gente com roupa cara e passos apressados. Aquele mundo sempre pareceu feito para expulsar quem não tinha sobrenome famoso, e Eulália sentiu isso na pele antes mesmo de entrar. No saguão, o ar-condicionado gelado mordeu os braços dela. O segurança olhou primeiro para o crachá de Rômulo e depois para a roupa de Eulália, como se fosse outra categoria de gente. A recepcionista levantou o queixo e perguntou, com educação dura, quem é a senhora? Rômulo respondeu rápido, rápido demais. Ela veio resolver um assunto. Eulália percebeu a tentativa de apagar o vínculo. Ele não disse mãe. Ele não disse família. Ele disse assunto. A recepcionista pediu documento. Eulália entregou. Ela viu a moça demorar no nome, como se procurasse defeito nas letras. Eulália. A recepcionista repetiu, devagar. A senhora tem agendamento. Antes que Rômulo respondesse, uma mulher com crachá de gestão apareceu do lado do elevador. Dona Eulália, ela disse. O diretor Silvano pediu para subir assim que a senhora chegasse. A recepcionista engoliu seco. O segurança abriu passagem com um gesto apressado, como se a hierarquia tivesse mudado a temperatura do ambiente. Rômulo entrou no elevador com a mãe. Lá dentro, o espelho refletia os dois. Ele olhou para a própria imagem como se estivesse tentando se reconhecer. Você podia ter vindo sozinha, ele murmurou. Eu podia ter te deixado mentir sozinho também, Eulália respondeu. Quando o elevador abriu, um corredor silencioso os recebeu. Gente passando com notebook, salto batendo no piso, perfume caro no ar. Eulália sentia que todos olhavam rápido e desviavam, como se olhar demais fosse perigoso. Rômulo se inclinou para ela. Se o Silvano perguntar, fala pouco. Ele é rígido. Ele é justo, Eulália corrigiu. Chegaram na sala do diretor. Silvano estava de pé, sem paletó, com as mangas dobradas. O olhar dele parou primeiro em Eulália e depois em Rômulo, como se medisse a distância entre os dois. Bom dia, Silvano disse. Rômulo, sente. Rômulo sentou. As mãos dele tremiam. Silvano apontou para outra cadeira. Dona Eulália, a senhora pode ficar aqui. Eulália sentou com calma. Ela não queria parecer fraca, nem vingativa. Ela queria ser verdadeira. Silvano abriu uma pasta e colocou 2 papéis sobre a mesa. Eu vou direto ao ponto, ele falou. Eu tenho provas suficientes para abrir processo interno hoje. Mas eu também tenho histórico suficiente para entender quando alguém está sendo empurrado por cima. Rômulo levantou o rosto, assustado. Eulália sentiu um aperto. Aquilo não era só sobre ele. Era sobre alguém usando ele. Silvano continuou. Rômulo, você vai me dizer a verdade agora. Com a sua mãe aqui. Sem máscara. Sem desculpa. Rômulo respirou fundo, como se fosse mergulhar. Eu fiz, ele disse, quase sem voz.
Eu alterei reembolsos. Valores pequenos. Eu pensei que dava para devolver depois. Eulália fechou os olhos por um segundo. A palavra fez doer, mas pelo menos era verdade. Silvano não gritou. Só perguntou: por quê? Rômulo passou a mão no rosto. Eu estava devendo. Eu precisava manter o padrão. Eu fui pressionado. Disseram que se eu não entrasse, eu não subia. E se eu falasse, eu caía. Silvano inclinou a cabeça. Quem disse? Rômulo hesitou. Olhou para a mãe. Eulália sustentou o olhar sem implorar. Eu não posso, ele sussurrou. Silvano apoiou as mãos na mesa. Você pode, sim. Ou você vai virar o único culpado de um esquema que não começou em você. Rômulo engoliu seco. Eulália sentiu que aquela era a porta para a guerra que Silvano tinha avisado. Atrás dela, havia nomes, cargos, gente que sorria em reunião e cortava a garganta em silêncio. Rômulo abriu a boca, mas a frase morreu antes de nascer. Nesse instante, o celular de Silvano vibrou. Ele leu a tela e o rosto dele ficou mais sério. Interessante, Silvano disse, mais para si. Alguém já ficou sabendo que vocês estão aqui. Rômulo ficou pálido. Como? Ele perguntou. Silvano guardou o celular. Porque quando um peixe pequeno tenta sair do aquário, o tubarão sente a água mexer. Eulália sentiu o estômago afundar. Ela olhou para o filho e viu, pela primeira vez, não só arrogância, mas pânico real. Silvano respirou fundo. Rômulo, eu vou te dar uma chance condicionada. Você devolve tudo. Você escreve uma declaração completa. E você entrega o nome de quem te pressionou. Se não fizer, eu aciono o jurídico agora. Rômulo ficou imóvel. Eulália falou pela primeira vez naquela sala, sem elevar a voz. Filho, eu não vou te salvar de vergonha. Eu vou te salvar de mentira. Escolhe. Rômulo olhou para a mãe como se enxergasse um limite que nunca tinha respeitado. A garganta dele se mexeu. Ele ainda não disse o nome. Mas Eulália percebeu que a decisão estava chegando. E, do lado de fora daquela sala de vidro, alguém já estava se preparando para impedir. A sala de Silvano parecia pequena demais para o tamanho do que tinha acabado de acontecer. Rômulo permanecia sentado, mãos unidas, olhos presos na mesa, como se encarar a madeira pudesse apagar a confissão. Eulália, ao lado, mantinha a coluna reta, mas por dentro sentia o chão falhar. Silvano não levantou a voz. Anotou 2 linhas e falou com controle que não deixava espaço para desculpa. Eu vou registrar sua declaração. Mas antes preciso de uma coisa simples. Você vai parar de proteger quem te usou. Rômulo engoliu seco. Eu não sei como falar. Você sabe, Silvano respondeu. Só tem medo do que vem depois. Silvano fechou a pasta e se recostou. Vou ser claro. Eu posso abrir processo hoje e afastar você na hora. Mas eu prefiro dar uma chance. Não por pena. Por estratégia. Eu quero chegar em quem está acima. Rômulo levantou os olhos, assustado. Eu não acredito, Silvano continuou. Eu sei que tem alguém. E eu sei que você não montou isso sozinho. Eulália prendeu a respiração. A palavra sozinho bateu forte. Se havia alguém acima, então o filho tinha virado peça. Silvano apontou para o notebook. Você vai devolver o que desviou. Vai assinar a confissão. Vai entregar acesso ao seu e-mail corporativo, mensagens e tudo que tiver. E vai me dizer o nome. Rômulo apertou o maxilar. Se eu falar, eu viro alvo. Silvano assentiu. Você já é alvo. Só não percebeu. E eu também posso virar. Por isso precisamos de prova. Rômulo puxou o celular e mostrou a tela. Uma mensagem de número sem nome. Para de fazer perguntas. Eulália sentiu o estômago gelar. Silvano leu sem mudar a expressão, mas o olhar dele endureceu. Eles sentiram a água mexer. Ele disse: agora você vai sair daqui e agir normal. Volta para sua mesa, não comenta nada. Quando chegar em casa, você me envia tudo o que tiver. Hoje. Se não fizer, amanhã pode ser tarde.
Eulália se levantou. Eu vou com ele. Silvano olhou para ela como quem mede risco. A senhora pode se colocar em perigo. Eu já vivi perigo quieta demais, Eulália respondeu. Eu não vou deixar meu filho se afogar em silêncio. Silvano assentiu uma única vez. Então saiam, mas com distância. Aqui dentro, tudo vira fofoca. O corredor de vidro parecia mais frio do que antes. Rômulo caminhava na frente, tentando parecer firme. Eulália vinha atrás, sentindo olhares rápidos e vozes diminuindo quando ela passava. Ao cruzarem a copa, ela viu a lixeira. A lembrança da marmita caindo ali voltou como um soco. Rômulo sussurrou: Não olha. Eulália respondeu baixo: Eu olho sim. Eu não vou fingir de novo. No térreo, Rômulo saiu primeiro. Eulália esperou, como combinado, e então atravessou o saguão. A mesma recepcionista que tinha travado a entrada agora não levantou o queixo. Na rua, o calor devolveu o barulho do mundo. No vagão lotado, Rômulo falou quase sem som. Eu queria que parassem de me olhar como se eu fosse de segunda. Eulália lembrou de Diadema e do filho jovem tentando caber em lugares que não eram feitos para ele. Eu também já me senti de segunda, ela respondeu. A diferença é que eu não joguei minha mãe no lixo para virar primeira. Rômulo não respondeu. Só apertou o celular, como se procurasse coragem dentro dele. No apartamento, ele jogou as chaves na mesa e trouxe o notebook. O rosto dele estava pálido, mas decidido. Você vai ver coisas que eu escondi, ele disse. Eu não tenho medo de verdade, Eulália respondeu. Ele abriu a caixa de entrada. Havia cobranças curtas sobre reembolso, pedidos para ajustar comprovantes, mensagens com prazos. Em um grupo de colegas, piadas sobre sotaque e comida pareciam como se fossem brincadeira. Eulália leu uma, sentiu o enjoo subir e fechou os olhos. Eu nunca escrevi isso, Rômulo falou, rápido. Mas você ficou quieto, Eulália respondeu. Rômulo abaixou a cabeça. Eu ri para não ser o próximo. Eulália segurou a sacola de pano com força. E virou o próximo quando falou comigo daquele jeito. O interfone tocou. Um toque curto, insistente. Rômulo congelou. A voz do porteiro veio abafada. Tem um homem aqui perguntando pelo senhor. Diz que é assunto do trabalho. Rômulo sussurrou. Diz que eu não estou. Eulália tomou o interfone. Ele não está disponível. Anote um contato e depois retorna. Ela desligou e encarou o filho. Agora você entende o que é alvo. O celular dele vibrou de novo. O mesmo número sem nome. Rômulo abriu e mostrou. Fica na sua. A gente te colocou aí. Eulália sentiu a pele gelar. Não era ameaça vaga. Era posse. Eulália respirou fundo, pensando rápido. Você vai mandar isso para o Silvano agora. E vai fazer cópia de tudo. Se eles querem te isolar, a gente faz o contrário. Rômulo hesitou só um segundo. Depois enviou os prints, salvou e-mails, separou arquivos em uma pasta, anotou datas. Eulália observou, percebendo que a coragem dele ainda tremia, mas existia. Quando terminou, ele se jogou no sofá. Eu achei que ser aceito era vencer. Eulália olhou para a cozinha, para a mesa onde ela servia amor em forma de comida. Ela falou baixo, como quem ensina e como quem se protege. Quem tem vergonha das próprias raízes, se perde. Rômulo fechou os olhos. A frase ficou no ar como sentença e como chance. Naquela noite, Eulália não cozinhou. Não por castigo. Por respeito ao próprio coração. Ela só colocou água para ferver e ficou ali, ouvindo o som, esperando o próximo movimento do inimigo que ainda não tinha rosto. O dia seguinte amanheceu com uma luz pálida entrando pelas frestas da janela, e Eulália sentiu que aquela claridade não trazia paz. Trazia cobrança. Ela levantou cedo, lavou o rosto devagar e ficou alguns segundos olhando o próprio reflexo. A mulher no espelho não parecia frágil. Parecia cansada de ser pequena dentro da história de outra pessoa. Rômulo saiu antes das 7, dizendo que precisava agir normal. Ele falou isso como se fosse simples. Como se normalidade ainda existisse.
Eulália ficou na porta, observando o filho descer as escadas sem olhar para trás. O silêncio dele era uma forma de pedir socorro sem admitir. Sozinha, ela tentou seguir a rotina, mas a casa estava diferente. Até o cheiro parecia desconfiado. Abriu a janela, arrumou a sala, colocou água para ferver e, sem perceber, começou a repetir mentalmente os passos do que tinha visto no notebook. Datas. Mensagens. Comprovantes. A frase do número sem nome. A gente te colocou aí. Por volta das 11, o celular tocou. Era Silvano. Dona Eulália, eu recebi os arquivos. A senhora fez certo em mandar rápido. Eles vieram aqui, ela respondeu. Um homem apareceu na portaria perguntando pelo meu filho. Silvano fez uma pausa curta, como quem pesa as palavras. Isso confirma que alguém está monitorando. A senhora precisa tomar cuidado. Hoje, eu vou chamar Rômulo para uma conversa formal. Vou falar de colaboração e proteção. Mas tem uma coisa que eu preciso saber. O quê? Ele tem acesso a uma pasta maior. Um lugar onde guardam os ajustes. Só quem está dentro vê. Se ele conseguir me entregar isso, eu consigo travar o esquema. Eulália sentiu um aperto. Ele vai conseguir. Ele quer? Silvano perguntou, direto. Eulália pensou no brilho no olhar do filho quando viu a escritura do terreno. Pensou também no rosto dele, quebrado, depois da confissão. O filho não era só um monstro, mas tinha alimentado um. Ele está com medo, ela disse. Mas vai fazer. Silvano respirou fundo. Hoje pode ser o dia mais perigoso. Se a senhora notar algo estranho, não enfrente sozinha. Me liga. Eulália desligou e ficou um tempo olhando para o celular na mão. Ela sabia que, a partir dali, aquilo não era só uma crise de família. Era uma briga com gente que tinha poder, cargo e costume de esmagar quem não tinha. No meio da tarde, alguém bateu na porta. Não foi toque leve. Foi batida firme, impaciente, como se a pessoa já se sentisse dona do lugar. Eulália abriu só o suficiente para ver quem era. Um homem de camisa social clara, cabelo muito bem cortado, sorriso frio. Ela não reconheceu o rosto, mas reconheceu o tipo. Gente que fala bonito para ameaçar sem sujar as mãos. Boa tarde. A senhora é a mãe do Rômulo. Sou. E o senhor é? Pode me chamar de Otacílio. Eu trabalho com ele. Eulália não abriu mais a porta. Ficou com o corpo servindo de barreira. Ele não está. Otacílio sorriu como quem já sabia. Eu imagino. Eu vim conversar com a senhora. Rapidinho. Coisa de família. Eulália sentiu raiva, mas não demonstrou. Família é coisa minha. Trabalho é coisa dele. Otacílio inclinou a cabeça, mantendo o tom doce. A senhora sabe como é. Às vezes a gente fala no calor do momento. Às vezes a gente entende errado. E aí um mal-entendido vira um problema grande. Eulália encarou. O senhor está dizendo que eu entendi errado meu filho me humilhando. Otacílio soltou um risinho curto. Eu estou dizendo que existe um jeito inteligente de resolver. Seu filho é jovem. Tem futuro. Ele está prestes a subir. Seria uma pena. Ele deixou a frase no ar, esperando que o medo completasse. Eulália respirou fundo. Lembrou de ônibus lotado, de cozinha quente no Brás, de salário apertado. Ela já tinha vivido pena demais para ter medo de homem de sorriso liso. Pode falar a pena inteira, ela disse. Otacílio aproximou o rosto da fresta da porta. Uma investigação pode destruir o nome dele. E junto, o nome da senhora. Porque quando as pessoas olham, elas não separam. Elas colocam tudo no mesmo saco. Sotaque, origem, família. A senhora entende. A palavra origem veio como faca. Eulália sentiu o sangue subir. Então o senhor veio aqui para repetir o mesmo veneno que ele repetiu. Otacílio suspirou, como se estivesse cansado de criança teimosa. Eu vim para oferecer solução. Seu filho volta a fazer o que estava fazendo, sem perguntas. Eu garanto que ele mantém o cargo. E a senhora,
Por favor, não aparece mais lá. Não leva comida. Não insiste em ser vista. Eulália apertou a maçaneta com força. Quem é você para mandar eu existir ou não? Otacílio olhou para dentro do apartamento, como se procurasse algo. Eu sou alguém que resolve. A senhora é alguém que atrapalha. E a senhora sabe que seu filho tem dívida. Dívida grande. Isso pode piorar. Eulália sentiu o coração bater mais forte. Aquilo não era conversa. Era controle. Ela fechou a porta com firmeza, sem bater, e trancou. Ficou com a testa encostada na madeira por 2 segundos, respirando. Depois foi até a janela e viu o homem descer calmamente, sem pressa, como quem tinha certeza de que a ameaça já estava plantada. Quando Rômulo chegou à noite, Eulália não esperou ele largar o sapato. Veio alguém aqui. Do seu trabalho. Rômulo congelou. A expressão dele mudou na hora. Como ele era. Eulália descreveu. Camisa clara, sorriso frio. O nome. Otacílio. Rômulo passou a mão no rosto, desesperado. Ele não é colega. Ele é o homem do esquema. Ele é quem manda eu ajustar as coisas. Eulália sentiu o estômago afundar. Então é ele. Rômulo ficou de pé, andando de um lado para o outro. Ele não podia vir aqui. Isso significa que eles estão sem paciência. Eu falei com o Silvano hoje. Ele me chamou para conversar. Eu tentei enrolar. Não dá mais, Eulália disse. Ele veio na nossa porta. Rômulo parou e encarou a mãe. Ele falou o quê? Eulália repetiu tudo, palavra por palavra. Quando terminou, Rômulo sentou como se o corpo tivesse perdido força. Ele sabe da minha dívida. Ele sabe do apartamento. Ele sabe de tudo. Eulália puxou a cadeira e sentou na frente do filho. Agora você vai escolher. Ou você continua sendo usado, ou você vira homem e enfrenta. Rômulo riu sem humor, os olhos cheios. Eu não queria ser como a gente. Eu queria ser como eles. E virou o quê? Eulália perguntou, com tristeza firme. Virou o capacho deles e ainda pisou em mim. Ele baixou a cabeça. Eu falei aquilo porque eu achei que apagava. Achei que se eu negasse, eu mudava. Eulália respirou fundo, sentindo a dor subir e não sair. Não muda. Só apodrece. Rômulo levantou o olhar, decidido pela primeira vez sem parecer teatro. Eu tenho acesso ao que o Silvano quer. A pasta maior. Mas se eu pegar, eles vão perceber. Eulália se inclinou. Então a gente faz do jeito certo. Você pega e manda. Na mesma hora. Sem guardar. Sem hesitar. Rômulo assentiu devagar. O medo dele ainda estava lá, mas agora tinha direção. Antes dele levantar, Eulália segurou a mão do filho por um segundo. Escuta. Eu não posso escolher por você. Mas eu não vou aceitar ser escondida de novo. Nem por você, nem por ninguém. Rômulo engoliu seco. Eu entendi. Eulália soltou a mão e falou com a voz mais controlada que conseguiu. E se você está aqui comigo até agora, me diz nos comentários. Você acha que ele vai ter coragem de entregar o nome e derrubar esse homem, ou vai recuar de novo? Se inscreve no Afonso Astori para não perder a virada, porque a próxima decisão dele vai mudar tudo. Naquela noite, Rômulo não comeu. Ele ficou sentado com o notebook aberto, ensaiando passos, apagando e digitando de novo, como se preparasse uma fuga. Eulália ficou na cozinha, em silêncio, ouvindo os ruídos da casa e entendendo que, quando alguém sente vergonha da própria raiz, não é só a família que sangra. É a dignidade. E o perigo, agora, tinha nome e rosto. Otacílio. E ele já tinha batido na porta. Na manhã seguinte, Rômulo saiu de casa sem café. O sol ainda não tinha esquentado o asfalto, mas ele já estava com a camisa grudando nas costas, como se a culpa fosse febre. Eulália ficou na porta, vendo o filho atravessar a rua com passos curtos, tentando parecer alguém comum indo trabalhar, e não alguém prestes a puxar o fio errado de uma rede inteira. Ela passou o dia com o telefone por perto. Não fez almoço. Só arrumou a cozinha para manter as mãos ocupadas. Em alguns momentos,
Abri a gaveta onde guardava a escritura do terreno e encostava o dedo no papel, lembrando que amor não era entregar tudo sem exigir verdade. No fim da tarde, a fechadura girou. Rômulo entrou devagar. Não veio irritado. Veio vazio, como quem deixou um pedaço de si em algum corredor de vidro. Ele largou a mochila no chão e sentou no sofá sem tirar o sapato. Eu fiz, ele disse. Eulália ficou no batente da cozinha. Ela não correu para abraçar. Não por frieza. Por respeito ao limite que ela tinha acabado de descobrir. Você falou? Ela perguntou. Rômulo assentiu. Falei. Assinei. Mostrei as mensagens. Entreguei os acessos. E o Otacílio? Eu citei. Disse que ele pressionava, cobrava, mandava ajustar. O Silvano anotou tudo. Eulália sentiu o estômago apertar. E o que aconteceu com você? Rômulo esfregou as mãos. Eu fui rebaixado. Perdi a promoção. Vou devolver tudo em parcelas. Se eu errar de novo, acabou. A voz dele falhou. Eu mereci. Eulália puxou uma cadeira e sentou na frente do filho. Então fala. Não com o Silvano. Comigo. Rômulo apertou os olhos. Eu queria entrar nos lugares sem sentir que iam me medir. Aí eu comecei a comprar o que eu não podia. Roupa, aluguel em Moema, jantar caro. Eu menti para parecer deles. Ele contou que, no começo, tudo parecia pequeno. Um reembolso ajustado aqui, um comprovante repetido ali. Sempre com a promessa de que era temporário, só até ele se firmar. E toda vez que ele hesitava, vinha a mesma frase no corredor: você quer ficar para trás ou quer crescer? Ninguém gritava. Eles sorriram. Foi isso que mais assustou. Rômulo disse que a vergonha tinha cheiro. O cheiro da marmita na copa. O cheiro do próprio sotaque escapando quando ele ficava nervoso. Uma vez, numa reunião, alguém imitou a forma como ele falava oxente e a sala riu. Ele riu junto, por covardia. Depois passou o dia inteiro sem conseguir engolir nada. Foi aí que ele começou a acreditar que precisava apagar tudo. Eu não queria que você passasse por isso, ele disse, olhando para o chão. E eu fui tão fraco que virei igual. Eulália não respondeu com carinho rápido. Ela só encostou a mão no braço dele por um segundo, como quem diz, eu estou aqui, mas não vou te absolver. O celular de Rômulo vibrou. Número sem nome. Ele mostrou a tela para a mãe antes de abrir, como se pedisse coragem emprestada. A mensagem dizia: a gente sabe que você falou. Não faz besteira. Em seguida, outra: sua mãe vai sofrer junto. Eulália sentiu o sangue gelar, mas não desviou o olhar. Print. Agora. Ela ordenou. Rômulo fez o print e salvou numa pasta. Depois abriu uma gaveta e tirou um pendrive velho, riscado, embrulhado num guardanapo. Eu copiei umas aprovações meses atrás, por medo. Não mandei para ninguém. Eulália respirou fundo. Então você sabia que tinha coisa grande. Eu sabia. E eu me calei. Ela olhou para o pendrive como se fosse um fósforo aceso. Isso não é só sobre você, ela disse. É sobre o homem que você escolhe ser agora. Eulália ouviu sem interromper. E eu descarreguei em você. Ele continuou. Quando eu falei daquela comida, eu não estava falando do feijão. Eu estava falando de mim. Eu vi você e vi o que eu tentei apagar. Ele respirou fundo. Desculpa, mãe. Eulália sentiu o peito arder. Eu aceito sua desculpa. Mas desculpa sem mudança vira teatro. E eu não quero teatro. Rômulo assentiu. Eu vou mudar. Então começa com uma coisa. Você nunca mais fala da sua raiz como se fosse vergonha. Nem em casa, nem na rua, nem no trabalho. Eu prometo. Eulália deixou o silêncio ficar, e então falou baixo, como aviso. Quem tem vergonha das próprias raízes, se perde. O celular dela vibrou em cima da mesa. Silvano. Ela atendeu e colocou no viva voz. Dona Eulália, ele voltou para casa. Silvano perguntou. Voltou. Ótimo. Eu vou ser direto. Eu investiguei mais fundo.
O Otacílio não é o topo. Rômulo levantou o rosto na hora. Existe alguém acima dele, Silvano continuou. Alguém que transforma desvio pequeno em rotina. E essa pessoa já está se mexendo. Rômulo falou rápido. Eles sabem que eu falei. Sabem. E estão tentando construir a narrativa de que você é instável, que pode inventar coisas para se salvar. Isso respinga na senhora também. Eulália fechou os olhos. Eles podem dizer o que quiserem. Eu não vou me esconder. Eu sei, Silvano disse. Por isso eu vou orientar. Rômulo, você tem uma pasta que ainda não enviou. Aprovações antigas. Se conseguir, isso derruba a cadeia inteira. Rômulo hesitou. Eu consigo acessar, mas vai acender alerta. Eu prefiro alerta com prova do que silêncio com medo, Silvano respondeu. Hoje você não volta para o prédio. Amanhã cedo, antes de entrar, você me manda um ponto de encontro. Eu vou colocar você com o jurídico e com segurança. E não abre a porta para ninguém. Nem atende número desconhecido. Eulália sentiu o coração acelerar. Eles já apareceram uma vez. Eu sei, Silvano respondeu. A guerra começou. A diferença é que agora vocês têm recibo. Quando a ligação terminou, a sala ficou em silêncio. Rômulo olhou para a mãe, com medo e pedido. Eu trouxe isso para dentro de casa, ele disse. Eulália foi até a cozinha. Abriu a geladeira. Tirou o pote de feijão que tinha sobrado, ainda guardado, teimoso. Colocou na mesa e trouxe 2 pratos. Rômulo olhou, confuso. Come, Eulália disse. Porque amanhã você vai precisar de força para fazer o que devia ter feito desde o começo. E se você está acompanhando essa história e quer ver a justiça acontecer com prova e coragem, se inscreve no Afonso Story agora, porque o próximo passo do Rômulo vai expor gente grande. E quando gente grande cai, ela puxa outros junto. Naquela noite, Eulália deixou a luz da cozinha acesa. Não era para iluminar a casa. Era para lembrar a si mesma que não voltaria a viver no escuro. O céu de São Paulo amanheceu cinza, do tipo que parece promessa de chuva e não entrega nada. Eulália acordou antes do despertador, como se o corpo dela já soubesse que aquele dia não era comum. A luz da cozinha ainda estava acesa desde a noite anterior. Ela não tinha deixado por descuido. Tinha deixado como aviso para si mesma, não ia mais viver no escuro. Rômulo estava sentado à mesa, com o celular na mão e o olhar perdido. Não parecia um homem de 30 e poucos anos. Parecia um garoto que tinha corrido demais para fugir de quem ele era e agora não sabia para onde voltar. Eu não vou entrar no prédio hoje, ele disse, repetindo a ordem de Silvano como se fosse um mantra. Mas eu preciso acessar a pasta. Eulália colocou uma caneca de café na frente dele. O cheiro de canela subiu de propósito. Ela sabia que Silvano tinha falado do café por um motivo. Era uma âncora. Uma lembrança. Um jeito de não deixar ninguém esquecer o que estava em jogo. Você vai fazer isso do lado de fora, ela respondeu, com a cabeça fria. Rômulo respirou fundo e abriu o notebook. As mãos dele tremiam menos do que antes, mas ainda tremiam. Ele entrou na rede com cuidado, como quem pisa em chão molhado. A tela carregou. Ele olhou para a porta do apartamento 2 vezes, como se esperasse que alguém batesse de novo. Eulália não pediu para ele se acalmar. Eulália fez o que sabia fazer. Organizou. Ela puxou um caderno velho, anotou o horário, anotou o nome do arquivo que Silvano tinha pedido, anotou o número do telefone de Silvano e do jurídico. Tudo com letra firme. Aquilo não era drama. Era estratégia. O celular de Rômulo vibrou. Número desconhecido. Ele travou. Eulália estendeu a mão. Não atende. Ele respirou pelo nariz, como quem está segurando um grito, e ignorou. A tela ficou preta. Depois vibrou de novo. E de novo. Rômulo virou o celular e mostrou para a mãe. Mensagem curta, sem nome. Você quer virar herói. Vai virar notícia. Eulália sentiu um frio atravessar a espinha, mas não deixou o rosto cair. Print. Agora. Ele fez. Salvou. Mandou para Silvano.
Eulália olhou para o filho e percebeu o detalhe que mais doía. Ele estava aprendendo a ser adulto sob ameaça. Rômulo voltou para o notebook e conseguiu abrir a área de aprovações antigas. A pasta tinha outro nome, disfarçado, como se fosse coisa comum. Ele clicou e uma lista enorme apareceu. Datas de meses, nomes de projetos, números quebrados em valores pequenos. Era tudo feito para passar batido. Era aí que o esquema vivia. No meio do normal. Eu não lembrava que era tanta coisa, ele murmurou. Eulália aproximou o rosto, sem tocar no computador. Ela não entendia de planilha, mas entendia de padrão. Quem trabalha em cozinha aprende isso. Quando alguém rouba ingrediente, rouba de pouquinho para ninguém sentir. Até o dia em que falta. Rômulo abriu um arquivo. Dentro, havia aprovação em cadeia, sempre com o mesmo estilo de frase, sempre o mesmo tom de comando. Um nome aparecia repetido em cópia oculta, como sombra. Dionara Valença. Rômulo ficou pálido. Ela é diretora financeira, ele disse. A voz dele saiu baixa, sem ar. Eu nem falava com ela. Quem falava era Otacílio. Mas isso aqui tem a assinatura dela. Eulália sentiu a sala girar. Então Otacílio era a mão. E Dionara era a cabeça. O celular de Eulália vibrou. Silvano. Ela atendeu e colocou no viva voz. Rômulo, você achou algo? Silvano perguntou. Eu achei o nome, Rômulo respondeu. Dionara Valença. Está em tudo. Houve um silêncio do outro lado. Não de surpresa. De confirmação. Eu suspeitava, Silvano disse. Agora precisamos de prova que não seja só planilha. A planilha eles dizem que foi manipulada. Eu preciso de mensagem, e-mail, áudio. Qualquer coisa que mostre ordem. Rômulo engoliu seco. Ela nunca me escreveu diretamente. Então procura ponte, Silvano orientou. Procura algo que ligue ela ao Otacílio com comando claro. Rômulo começou a buscar com rapidez. Abriu conversas antigas. Pastas esquecidas. Registros de aprovação. Eulália viu a respiração dele acelerar. Ela colocou a mão no ombro dele, só para ancorar. E então ele encontrou. Um e-mail encaminhado, com assunto neutro, como se fosse rotina. Dentro, uma frase curta destacada. Ele já aceita. Só precisa sentir medo. Rômulo leu em voz alta e ficou sem voz depois. No topo do encaminhamento, a origem era Dionara. O destinatário direto era Otacílio. Eulália sentiu o estômago embrulhar. Aquilo não era só desvio. Era método. Era caça. Silvano falou do outro lado com firmeza. Rômulo, salva isso em 2 lugares. E manda para mim agora. Sem editar. Sem mexer. Rômulo obedeceu. Mandou o arquivo. Mandou o print. Mandou o cabeçalho completo. Eulália percebeu que as mãos dela estavam suando. Ela limpou na barra do vestido e ficou de pé, andando devagar pela sala, como se o corpo precisasse se mexer para não desabar. O interfone tocou. Eulália parou. Olhou para Rômulo. Ele ficou congelado. A voz do porteiro veio tensa. Dona Eulália, tem uma mulher aqui embaixo dizendo que é assistente social. Ela quer falar com a senhora. Diz que tem denúncia. O sangue de Eulália gelou. Ela entendeu na hora. Era o golpe novo. Se não podiam prender o filho, iam tentar quebrar a mãe. Iam tentar pintar ela como confusa, incapaz, problema. Rômulo levantou num salto. Eu falei. Eles vieram. Eulália respirou fundo. A vontade imediata era descer e gritar. Mas ela sabia que isso era o que eles queriam. Um escândalo que virasse história contra ela. Ela pegou o celular e ligou para Silvano na hora. Eles mandaram alguém aqui, ela disse. Assistente social. Denúncia. Silvano não demorou. Não desça. Não abra. E peça ao porteiro nome completo e documento. Se for alguém real, ele anota. Se for falso, vá embora. E eu vou acionar apoio. Eulália apertou o interfone com firmeza. Seu Valdir, por favor, não autorize subida.
Peça nome completo, número do conselho, documento e uma carta formal. Se ela não tiver, agradeça e peça para retornar com a documentação. O porteiro hesitou, mas a voz de Eulália não era de pedido. Era de comando. Tá certo, dona Eulália. O silêncio voltou, pesado, até que o porteiro chamou de novo. Ela não quis mostrar documento. Disse que era urgente. Eulália fechou os olhos. Ali estava a prova. Então não é urgente, ela respondeu. É ameaça. Rômulo passou as mãos pelo cabelo, desesperado. Eles vão fazer isso de novo. Vão tentar te pegar. Eulália olhou para ele sem raiva, mas com um limite que ele nunca tinha visto nela. Eu não vou ser escudo da sua vergonha. Eu vou ser a parede que impede eles de entrar. Rômulo ficou quieto, com os olhos brilhando de culpa. Eulália pegou o caderno, anotou o horário, anotou o assistente social sem documento, anotou o tom do porteiro. Depois olhou para o filho. Agora você entende por que eu não me escondo mais. O celular de Rômulo vibrou de novo. Número desconhecido. Ele mostrou para a mãe antes de abrir, como se tivesse aprendido. A mensagem era curta. Se sua mãe gosta de aparecer, a gente ajuda ela a sumir. Eulália sentiu a garganta fechar, mas ficou em pé, firme. E se você está acompanhando isso e quer ver a hora em que esse tipo de gente perde o controle, se inscreve no Afonso Story agora, porque a partir daqui não é mais só vergonha de raiz. É gente grande tentando destruir uma mãe para salvar o próprio esquema. Rômulo levantou o olhar para Eulália, com medo real. O que a gente faz agora? Eulália pegou a sacola de pano, a mesma de Diadema, e colocou o caderno dentro. Depois pegou o celular e o documento do terreno, não porque fosse usar, mas porque era parte da história dela. A raiz não ia ficar trancada. A gente sai daqui, ela disse. E a gente vai para um lugar onde eles não mandam. Ela abriu a porta do apartamento e parou no corredor, ouvindo o prédio respirar. O mundo lá fora continuava. Gente subindo escada. Alguém rindo distante. Vida normal. Eulália olhou para o filho. Você vai comigo até o Silvano. Hoje. Antes que eles inventem outra mentira. Rômulo assentiu. E quando os dois entraram no elevador, Eulália percebeu que o medo ainda estava lá. Mas, pela primeira vez, ele estava do lado certo. Eles não voltaram para casa naquela noite. Eulália e Rômulo foram direto para um lugar que não tinha cheiro de família nem de rotina. Tinha cheiro de decisão. O jurídico da empresa funcionava num prédio discreto perto da Avenida Faria Lima, com segurança na porta e gente que falava baixo, como se qualquer frase pudesse virar prova. Silvano já esperava. Com ele estavam Zínia Lacerda, advogada de olhar afiado, e Amarildo Nunes, chefe de segurança interna. Eulália percebeu na hora. Quando segurança entra na conversa, o risco deixou de ser só vergonha. Virou perigo. A senhora fez certo em vir, Silvano disse. Eles tentaram o truque de sempre, desacreditar a senhora. Assistente social sem documento e mensagem para eu sumir. Eulália respondeu. Zínia anotou. Isso entra como coação e intimidação. Rômulo colocou o notebook na mesa, como se fosse um peso que ele não conseguia mais carregar sozinho. Eu achei o nome, ele disse. Dionara Valença. E achei um e-mail que mostra a intenção. Silvano assentiu. Sério. Nome é começo. Prova é caminho. A queda só acontece no lugar certo. Eulália franziu a testa. Que lugar? Amanhã tem reunião com investidores e conselho, Silvano explicou. Oficialmente, metas. Na prática, todo mundo que manda aparece. Dionara vai estar. Otacílio vai estar. Eu também. Rômulo ficou pálido. Eles vão entender que fui eu. Já entenderam, Amarildo disse. Por isso vocês vão ficar sob proteção até a reunião. Zínia abriu uma pasta e espalhou documentos. Rômulo, você assina sua declaração completa. Dona Eulália, a senhora assina um relato simples do que ouviu e do que aconteceu na portaria. Eulália pegou a caneta. A mão tremeu, mas a assinatura saiu firme. Não era vingança. Era limite.
Rômulo assinou depois, respirando curto. Quando terminou, ficou olhando para o próprio nome no papel como se fosse de outra pessoa. Silvano fechou a pasta. Agora vem a parte delicada. Eu preciso confirmar a ligação entre o esquema e um fornecedor. Se eu provar que o dinheiro sai em reembolso e volta em contrato de fachada, ninguém se esconde. Rômulo engoliu seco. Eu vou ser rastreado. Aqui, em rede isolada, Amarildo respondeu. Só o suficiente para coletar. Nada além. Passaram horas entre café, prints, cópias e silêncio. Rômulo cochilou sentado e acordou assustado, achando que tinha ouvido batida na porta. Amarildo conferiu o corredor e disse que estava tudo sob controle. Eulália não conseguiu dormir. O coração dela parecia de pé. Perto das 9, Silvano revisou o plano. A reunião começa às 10. Eu vou conduzir como se nada estivesse errado. No meio, eu peço pausa, chamo o jurídico e apresento os achados. Vocês só falam se eu pedir. Rômulo olhou para a mãe. E se eles tentarem te humilhar? Eulália respondeu baixa. Eu não vou gritar. Eu vou existir. É pior para eles. Às 9h30, entraram numa sala menor com tela e projetor. Zínia ficou pronta para registrar tudo. Amarildo ficou na porta. Rômulo acessou o sistema com dedos frios. Procurou contratos e aprovações antigas. Achou uma sequência repetida, reembolsos de alimentação corporativa, valores quebrados, sempre no mesmo padrão. Ao lado, um contrato com fornecedor de catering de nome elegante, como se luxo limpasse sujeira, Casa Bravura Eventos. Rômulo abriu o contrato. CNPJ, endereço em Alphaville, e anexos com notas em série. Isso é fachada, ele murmurou. Pouca entrega real, muita nota. Zínia se inclinou. Copia o cabeçalho e os anexos. Ele salvou tudo. No meio dos anexos, uma planilha de eventos. Alguns clientes existiam. Outros pareciam inventados. E um detalhe pequeno fez Eulália prender o ar. Uma observação interna sobre pratos regionais e a ordem de evitar cheiro na copa. Olha isso, Eulália disse, apontando. Evitar cheiro. Silvano leu e a expressão dele mudou. Eles usavam vergonha de origem como ferramenta, e ainda escondiam dinheiro por trás. Rômulo ficou enjoado. Eles transformaram até comida em arma. Zínia fechou a pasta com força. Agora não é só fraude. É padrão de discriminação e ambiente hostil. Isso pesa muito. Silvano olhou para Eulália. A senhora reconheceu o nome do fornecedor. Eulália demorou um segundo e lembrou. Meses antes, no Brás, uma mulher pediu para ela fazer teste de comida regional para um evento. Ela cozinhou. Nunca foi paga. Disseram que o financeiro travou. Era esse nome, Eulália disse. Eu também fui usada. Rômulo arregalou os olhos. Então eles puxaram a gente por todos os lados. Eulália sentiu a raiva virar clareza. Não era só o filho. Era um sistema lucrando com humilhação. Silvano endireitou o corpo. Então hoje não é só desvio. É método. E método se derruba com prova e exposição. E se você está acompanhando e quer ver gente grande cair com recibo, se inscreve no Afonso Story agora, porque a reunião que vai começar em minutos vai virar um tribunal. E dessa vez, ninguém vai conseguir apagar a raiz de ninguém. Antes de Amarildo abrir a porta, Zínia colocou na mesa um papel com orientações simples. Se tentarem provocar, não responda no impulso, ela disse para Eulália. Responda com verdade e pare. Frase curta. Quem vive de controle odeia silêncio. Silvano ligou a tela e mostrou a câmera do corredor. Mãos apertadas, sorrisos rápidos, gente entrando como se nada pudesse dar errado. E então Eulália viu Otacílio. O mesmo sorriso frio, a mesma calma falsa. Ele ria com alguém, confortável demais. Logo atrás apareceu Dionara. Roupa impecável, postura de quem manda sem pedir licença. Ela atravessou o corredor sem olhar para ninguém, como se o prédio fosse extensão do corpo. Rômulo ficou branco. É ela. Ele sussurrou. Eu nunca a vi de perto.
Hoje você vai ver, Eulália respondeu. Rômulo respirou rápido. E se eles colocarem tudo nas minhas costas? Silvano foi firme. Vão tentar. Por isso temos mensagens, contratos e o fornecedor. Eles não previram que o desprezo deles viraria prova. Eulália olhou a tela mais uma vez e pensou em Olinda, no cheiro de mar e na mala pequena com que chegou a São Paulo. Ela não veio para ser aceita. Veio para sobreviver. E agora a mesma coragem estava ali, pronta para não deixar ninguém pisar nela de novo nunca mais mesmo. Amarildo abriu a porta e fez um sinal. Eles estão chegando. Silvano pegou a pasta de provas. Vocês ficam aqui. Eu entro primeiro. Quando eu chamar, vocês entram juntos. Sem pressa. Eulália apertou a alça da sacola de pano. Rômulo tremia. Eu não sei se aguento olhar para eles, ele confessou. Eulália falou com calma. Você olhou para mim depois do que disse. Agora olha para eles depois do que fizeram. Do outro lado da parede, vozes e risadas começaram a encher o corredor. O mundo deles se reunia para parecer limpo. Eulália respirou fundo. Ela sabia que, em poucos minutos, a sala que sempre fingiu que ela não pertencia ali teria de encarar o que tentou esconder. E ela estava pronta para ser vista. A sala de reunião parecia feita para impressionar. Mesa longa, cadeiras caras, água em garrafas de vidro, tela gigante na parede. Tudo limpo demais. Frio demais. Silêncio demais. Silvano entrou primeiro, com a pasta de provas na mão e o rosto neutro. Ele cumprimentou o conselho, os investidores e os diretores com a mesma educação de sempre, como se fosse mais uma manhã comum. Dionara Valença estava na ponta da mesa, postura impecável, sorriso curto. Otacílio ficou mais para o lado, perto de um grupo de gestores, conversando baixo com a calma de quem acredita que nada o alcança. Eulália e Rômulo aguardaram numa sala menor, do outro lado do corredor, com Zínia e Amarildo. O coração de Rômulo batia tão forte que Eulália conseguia ver a pulsação no pescoço dele. Você vai respirar, ela disse. Eles vão tentar te fazer parecer fraco. Não entrega isso. Rômulo assentiu, sem voz. Pelo vidro da porta, Eulália viu gente entrando e rindo. Viu mãos apertando mãos. Viu aquelas expressões treinadas de quem transforma tudo em imagem. Por um segundo, ela lembrou do próprio filho dizendo que precisava parecer outra pessoa. Ali estavam pessoas que pareciam alguém o tempo todo, mesmo quando eram outra coisa por dentro. Amarildo recebeu uma mensagem no celular e fez um gesto para Silvano do outro lado. Silvano olhou de relance, confirmou com um movimento mínimo de cabeça, e começou a reunião. Nos primeiros minutos, foi normal. Gráficos, metas, palavras bonitas sobre crescimento, reputação, transparência. Eulália não entendia tudo, mas entendia o teatro. O tipo de fala que deixa todo mundo confortável, porque não encosta em verdade. Dionara falou 2 vezes, com segurança e números na ponta da língua. Ela usava o tom certo, sem pressa, como se fosse impossível alguém questionar. Otacílio sorria nos momentos certos, como quem já sabia qual seria o final. Silvano esperou a reunião ganhar velocidade e, no momento em que um investidor comentou sobre confiança, ele fechou a tampa do notebook com calma. Eu concordo, ele disse. Confiança é tudo. Por isso eu preciso pedir uma pausa técnica. E eu preciso que o jurídico permaneça na sala. Alguns rostos mudaram. Pouco. Mas mudaram. Dionara inclinou a cabeça, como quem mantém o controle. Pausa técnica de quê, Silvano? Ela perguntou. De integridade, Silvano respondeu, sem agressividade. Ele fez um sinal para a porta. Zínia entrou primeiro, com uma pasta maior e um tablet. Amarildo entrou em seguida e parou discretamente perto da parede, posição de quem não veio para participar, veio para garantir que ninguém escape. O ambiente ficou duro. A temperatura pareceu cair mais um pouco. Silvano olhou para Dionara e Otacílio, sem pressa. Eu vou apresentar evidências de um padrão de desvios em reembolsos e contratos com fornecedor, com tentativas de coação e intimidação contra testemunhas. Uma das investidoras ajeitou os óculos. Um conselheiro cruzou os braços. Alguém pigarreou. Dionara não perdeu o sorriso.
Isso é uma acusação grave, ela disse. Você tem certeza do que está insinuando? Eu tenho prova, Silvano respondeu. Zinnia projetou a primeira tela. Uma sequência de reembolsos, repetidos, valores quebrados, datas distribuídas. Depois, contratos com Casa Bravura Eventos, anexos, notas, padrões que se encaixavam como peça. Otacílio soltou um riso curto, como se fosse absurdo. Isso é auditoria normal, ele disse. Reembolso tem erro, sempre teve. Silvano não discutiu. Só fez sinal. Zinnia projetou a segunda tela, o e-mail. Ele já aceita. Só precisa sentir medo. O cabeçalho do encaminhamento aparecia claro. Origem, destinatário, data. Dionara para Otacílio. O silêncio que veio depois foi pesado. Não era silêncio de choque só. Era silêncio de gente calculando. Dionara piscou devagar, como se escolhesse o melhor rosto para usar. Isso pode ter sido forjado, ela respondeu. Perícia confirma. Zinnia disse. Servidor, autenticação, registro de encaminhamento. Tudo preservado. Otacílio tentou mudar o foco. Quem trouxe isso? Ele perguntou, alto, olhando em volta. Quem é a testemunha? Silvano apontou para a porta. Eu chamei quem foi atingido diretamente. E quem tem direito de estar aqui? Eulália entrou com calma. Rômulo entrou ao lado dela, com o rosto tenso, mas andando. Eulália sentiu o peso de todos os olhares de uma vez, como se a sala inteira tivesse decidido medir a existência dela. Ela não baixou a cabeça. Rômulo tentou não tremer, mas tremia. E mesmo assim, ficou. Dionara olhou Eulália como se fosse um detalhe inconveniente. Quem é essa senhora? Ela perguntou, com um tom educado demais. Antes de Rômulo falar, Silvano respondeu. Essa senhora é Eulália, mãe do Rômulo, e testemunha do padrão de humilhação e controle que vocês usam. Otacílio deu um meio sorriso. Isso virou drama familiar agora, ele disse. Com todo respeito, isso aqui é assunto corporativo. Eulália finalmente falou, com voz baixa e firme. Assunto corporativo não bate na porta da casa de ninguém para ameaçar mãe. Alguns investidores se mexeram na cadeira. Otacílio tentou manter o controle. Eu não sei do que a senhora está falando. Zinnia projetou outra tela. Registro do prédio, horário, anotação do porteiro. Depois, as mensagens do número sem nome, preservadas. Se sua mãe gosta de aparecer, a gente ajuda ela a sumir. Otacílio olhou para Dionara por um segundo, rápido demais. Dionara manteve o rosto neutro, mas os dedos dela apertaram a caneta. Rômulo respirou e falou. A voz saiu rouca, mas saiu. Eu alterei reembolsos. Eu fui pressionado. Eu fui usado. Otacílio levantou a mão, teatral. Você está se protegendo, ele disse. Você errou e quer puxar os outros para o buraco. Dionara aproveitou a abertura, no mesmo tom frio. Ele tem dívidas. Está emocionalmente instável. A mãe dele está claramente confusa. Isso é tentativa de chantagem. A palavra confusa foi um golpe planejado. Eulália sentiu, não no peito, mas na pele. Era o mesmo veneno do preconceito, só com roupa de escritório. Eulália olhou para Dionara com uma calma que não era paz, era limite. Confusa é a pessoa que acha normal usar vergonha para controlar gente, ela disse. Eu sei muito bem o que eu ouvi. Eu ouvi meu filho dizer que minha comida era de pobre. Eu ouvi ele tentar me apagar. E eu vi vocês transformarem isso em ferramenta. Silvano inclinou o corpo para frente. Eu estava ao telefone quando ele disse, Silvano completou. E eu ouvi o suficiente. Um conselheiro pediu a palavra, voz grave. Dionara, você confirma ou nega o e-mail? Dionara respirou e escolheu o caminho que sempre funcionou para ela. Eu nego. Isso pode ser montagem. E eu questiono por que o diretor está trazendo a mãe de um funcionário para dentro desta sala. Silvano respondeu sem emoção. Porque a cultura de uma empresa começa no jeito como ela trata as pessoas. Quando a humilhação vira política,
O desvio vira consequência. Zine abriu mais um documento e colocou datas, assinaturas, ligações com fornecedor e pedidos internos de evitar cheiro na copa. Aquilo acendeu outra reação na mesa. Não era só dinheiro. Era desprezo oficializado. Uma investidora falou, decepcionada. Vocês estavam selecionando até o cheiro da comida de funcionário. Isso é inaceitável. Otacílio tentou rir, mas a risada morreu. Isso é interpretação, ele insistiu. Amarildo finalmente falou. Curto. Interpretação é coisa sem registro. Aqui tem registro. O presidente do conselho, que até então só observava, colocou a mão na mesa. Eu quero decisão agora, ele disse. Dionara, você vai entregar seu acesso e seus dispositivos corporativos para auditoria imediata. Otacílio, você está suspenso preventivamente. Silvano, você e o jurídico conduzem o protocolo. E eu quero comunicação formal para o conselho em 24 horas. Dionara ficou imóvel por um segundo. Só um. Mas foi o suficiente para Sala ver que ela não esperava aquilo. Ela tentou recuperar o tom. Isso é precipitado. O presidente não piscou. Precipitado foi o que vocês fizeram por meses. Agora é contenção. Otacílio deu um passo para trás, medindo saída. Amarildo se posicionou sem encostar nele, só impedindo com presença. Rômulo soltou um ar que parecia preso há anos. Eulália, por dentro, sentiu uma mistura amarga. Alívio e tristeza. Porque ninguém comemora uma queda quando a queda começou dentro de casa. Silvano olhou para Eulália depois da decisão, só por um segundo, e assentiu. Era um reconhecimento silencioso. Dionara recolheu a bolsa com rigidez. O rosto dela ainda parecia impecável, mas a sala já não enxergava poder ali. Enxergava risco. Quando todos começaram a se levantar, um dos investidores olhou para Eulália e falou com respeito que ela não recebia naquele tipo de lugar. Senhora, obrigado por não recuar. Eulália apenas assentiu. Não era hora de discurso. Era hora de fechar o ciclo. No corredor, Rômulo encostou na parede e fechou os olhos. Eu estou com medo do que eles ainda podem fazer, ele confessou. Eulália chegou perto, sem abraçar, só ficando ao lado. Medo agora é sinal de que você saiu do lado errado, ela respondeu. Silvano se aproximou dos dois, voz baixa. Vocês fizeram a parte mais difícil. Agora eu vou fazer o resto com o jurídico. Mas eu preciso que vocês desapareçam um pouco. Sem rotina. Sem previsibilidade. Eulália olhou para o filho, depois para o corredor, depois para as mãos. Ela sentia a dignidade voltar, mas sabia que a guerra ainda não tinha terminado. Porque gente que cai assim não aceita cair sozinha. E naquele instante, com a sala ainda fervendo atrás deles, Eulália entendeu que a próxima decisão não seria sobre derrubar alguém. Seria sobre reconstruir a própria vida com a raiz exposta, sem vergonha, sem pedido de desculpa por existir. Eles ficaram fora de casa por alguns dias. Não foi fuga. Foi estratégia. Silvano tinha dito sem rodeio. Quando gente grande cai, ela tenta puxar alguém junto antes de bater no chão. Eulália e Rômulo ficaram num lugar simples em Santana, perto de uma avenida movimentada, onde o barulho constante impedia o silêncio de virar medo. Amarildo ajudou com o básico. Nada de rotina. Nada de previsibilidade. Rômulo não postava nada. Não atendia desconhecidos. Eulália também não descia sozinha. Na primeira noite, ela olhou para o teto do quarto e pensou em Olinda. Pensou no marido, no terreno em Paulista, na mala pequena com que chegou a São Paulo. A vida tinha sido dura, mas ela sempre soube o que era real. O problema é que, por um tempo, ela deixou o real ser tratado como vergonha dentro da própria casa. No quarto dia, Silvano ligou. A auditoria começou. E começou forte. Ele disse. Dionara tentou dizer que era perseguição. Não colou. Tem rastro demais. Eulália sentiu o ar entrar melhor. E o Otacílio? Ele está tentando negociar. Quando a máscara cai, o medo aparece, Silvano respondeu. Mas eu ainda preciso de vocês com cuidado. Eles podem tentar outra narrativa.
Eulália olhou para Rômulo, que estava sentado no canto do quarto com o olhar fixo numa parede. Ele parecia mais magro, mais velho. Não de idade, de consequência. Ele está em choque, Eulália disse. Choque é bom se virar mudança, Silvano respondeu. Dona Eulália, eu quero falar com a senhora sobre outra coisa. Algo que não é só crise. Eulália sentiu desconfiança. O quê? Silvano respirou. Eu provei uma coisa naqueles dias, e depois eu perguntei para o pessoal da Casa Bravura e para um fornecedor antigo. A senhora tem talento de verdade. Não só comida. Tem técnica, consistência, respeito pelo que faz. Eulália engoliu seco. Ela não estava acostumada a receber elogio em lugar de cobrança. Eu só cozinho, ela respondeu. Não, Silvano disse. A senhora transforma o que tem em dignidade. E eu quero fazer uma proposta que honra isso. Ele explicou que a empresa precisava reconstruir a cultura. Não só cortar o esquema. Precisava corrigir o ambiente, o preconceito, o jeito de tratar gente como descartável. E ele queria abrir um projeto interno de alimentação que valorizasse cozinhas regionais, com fornecedores verdadeiros, com transparência e com respeito. E queria que Eulália liderasse o coração do projeto. Não como figurante. Como nome e rosto. Eulália ficou em silêncio. A proposta parecia grande demais para uma mulher que sempre foi tratada como mãe do funcionário. Eu não vou aceitar se for para virar símbolo vazio, ela disse. Eu não estou oferecendo símbolo, Silvano respondeu. Estou oferecendo autonomia. E eu aceito uma condição. A senhora escolhe o nome do projeto e faz questão de que o Nordeste não seja tratado como piada. Eulália fechou os olhos. Ela sentiu vontade de chorar. Mas não chorou. Ela guardou a emoção para o lugar certo. Eu aceito, ela disse. Com uma regra. Qual? Nada de esconder quem eu sou. Nada de pedir para eu falar menos. Nada de me empurrar para a cozinha dos fundos como se eu fosse vergonha. Silvano assentiu, mesmo do outro lado. Fechado. Quando desligou, Eulália ficou olhando para Rômulo. Seu chefe me ofereceu trabalho, ela disse. Rômulo levantou o rosto, confuso. Para você. Para mim. Com meu nome. Rômulo ficou parado. E então a expressão dele quebrou. Não foi orgulho. Foi vergonha de verdade, daquela que não vira arrogância. Virou tristeza. Você merece, ele disse, com a voz falhando. E eu tentei te apagar. Eulália se aproximou e sentou na cama, de frente para ele. Eu não quero que você me carregue como culpa. Eu quero que você me respeite como raiz. Rômulo assentiu, com os olhos cheios. Eu vou fazer terapia, ele disse, de repente. Como se tivesse entendido que não era só dívida financeira. Era dívida emocional. Eu preciso parar de sentir nojo de mim. A frase doeu em Eulália, porque ela percebeu que o desprezo do filho tinha sido um jeito torto de se proteger. Mas proteção torta vira violência. Você não vai ser curado me pedindo desculpa toda semana, ela respondeu. Você vai ser curado quando parar de escolher imagem no lugar de verdade. Rômulo respirou e ficou quieto. A quietude dele agora era diferente. Era uma pausa de quem escuta. Na semana seguinte, voltaram para a Vila Mariana. A primeira coisa que Eulália fez foi abrir as janelas, deixar o ar entrar e tirar da casa aquele peso antigo. Ela limpou a mesa, trocou a toalha e arrumou a cozinha como quem arruma a própria história. Rômulo chegou do trabalho mais cedo. Não estava mais no mesmo cargo. Não tinha mais o mesmo sorriso. Mas tinha algo que ela não via há muito tempo. Presença. Ele entrou e ficou parado na porta da cozinha. Eu posso ajudar? Ele perguntou. Eulália olhou para ele. A pergunta era simples. Mas era um mundo. Pode, ela disse. Lava o arroz. Rômulo lavou o arroz como quem aprende. Sem pressa. Sem parecer. Eulália colocou feijão de corda no fogo, cortou macaxeira, preparou manteiga de garrafa. Não para provar nada. Para lembrar. Quando o prato ficou pronto, ela colocou na mesa e sentou. Rômulo sentou também.
Ele olhou para a comida e, por um segundo, pareceu que ia engolir o orgulho junto com o ar. Ele comeu. Em silêncio. Sem cara feia. Eulália sentiu o peito aquecer. Não era final feliz. Era início de reparo. Depois do jantar, ela pegou a sacola de pano e colocou dentro o caderno onde anotou horários, ameaças, prints. Não para viver presa nisso, mas para não esquecer que ela aprendeu a se defender. Rômulo ficou perto da janela, olhando para a rua. Ele parecia querer dizer algo, mas não achava a frase. Eulália falou primeiro, com aquela firmeza que não humilha. Eu te amo, ela disse. Mas eu não corro atrás de amor que me pisa. Eu não volto a ser pequena para você parecer grande. Rômulo virou, os olhos molhados. Eu entendi. Eulália assentiu. Quem tem vergonha das próprias raízes, se perde, ela repetiu, pela última vez. Não como ameaça. Como verdade. E eu não vou me perder mais com ninguém. Rômulo ficou quieto, como se a frase estivesse entrando onde antes ele tinha fechado. Na manhã seguinte, Eulália saiu cedo e caminhou até uma padaria pequena perto da rua Domingos de Moraes. Comprou pão, voltou com calma, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que podia respirar sem se diminuir. O telefone tocou. Era Silvano avisando que o projeto seria anunciado em breve, com o nome escolhido por ela. Eulália disse o nome no telefone com uma certeza que parecia nova. Raízes na mesa. Silvano gostou. Disse que era perfeito. Eulália desligou e ficou olhando a cozinha. O lugar onde tudo começou. O lugar onde ela foi humilhada. E agora o lugar onde ela escolhia recomeçar. E se essa história te fez sentir raiva, empatia e aquela vontade de ver justiça sem grito, me diz nos comentários se você acha que uma mãe deve perdoar tudo, ou se dignidade vem antes. E se inscreve no Afonso Story, porque aqui a gente não conta história para passar pano. A gente conta para lembrar que liberdade começa quando a gente para de aceitar humilhação como se fosse amor.